Bom Retiro, bairro formado no século XIX na cidade de São Paulo, é um verdadeiro mosaico cultural. Essas ruas receberam diferentes imigrantes: judeus, espanhóis, italianos, gregos, árabes e armênios. Hoje, esses mesmos espaços também acolhem coreanos, sírios, bolivianos e vietnamitas. Grande parte desses imigrantes sobrevivem da culinária. É a identidade de quem foram um dia e de quem serão dali para frente. Nós viemos até aqui para conhecer e conectar histórias que sobrevivem por meio da cozinha, da comida afetiva e das tradições passadas de geração para geração. Bom, meu nome é Elal, né? Legome Stylianos Musiades. Eu me chamo Stylianos Musiades. Me chamo Léo, sou filho de imigrantes. A iFood tá pronta, Léo. Quando nós viemos para o Brasil, meus pais tinham uma ambição, se for o caso, porque o meu pai ele era pugilista. Minha mãe era muito novinha, não estava trabalhando, já tinha os 3 filhos. E meu pai era boxeador, campeão oriental do Oriente Médio. Mas aí acho que ele cansou dessa profissão e falava assim muito em Brasil. Vamos para o Brasil, era uma promessa de vida melhor, eram vidas muito difíceis ainda em Israel. E acabamos chegando aqui no Brasil. Minha mãe e meu pai deixaram a família todinha de cada um e veio com os 3 filhos para cá arriscar uma vida. Quando chegamos aqui, sabe? Quando nós chegamos, eu era pequena, mas quando meus pais chegaram, era uma vida difícil, não sabia o que iriam fazer. E minha mãe chegou no Brasil sendo professora de culinária judaica. Ela também dava aulas de hebraico. E tudo isso foi passando, até que um dia, depois de alguns perrengues, resolveram fazer falafel, que era o que sabiam fazer, né, na época. Foi muito complicado, sabe, a chegada aqui no país, porque chega num país estranho, onde não conhece o idioma, até se virar, aprender tudo, foi bastante difícil. Mas, enfim, quando tiveram a ideia de fazer o falafel, as coisas começaram a fluir. Aqui, na verdade, era um bairro de judeus e a gente atendia muito dos judeus. Só que assim, os judeus foram saindo e imigrando para Higienópolis e adjacências. E o que acontece? Foi entrando os coreanos aqui e os coreanos foram tomando conta do bairro. E hoje é muito legal, porque os coreanos gostam muito da nossa comida. É uma comida bem diferenciada do que eles costumam e eles adoram. Nós somos originalmente da cidade de Gwangju, que é interior da Coreia, né? É uma vida simples lá. E quando eu tinha 5 anos, meus pais vieram para cá por causa de trabalho. Como a maioria dos coreanos, começamos com uma loja de roupa, quando viemos para o Bom Retiro. Aí as coisas foram indo, a loja de roupa não deu certo e foi por mais necessidade mesmo. Né? E como eles já cozinhavam, então acabou combinando. E já é o nosso 8º ano aqui. Eu acabei aprendendo mais sobre a cultura, principalmente nesses 3 anos. Então foi criando mais uma familiaridade com meu país de origem. Então
Por enquanto tem sim, né? É na vontade de continuar. A história do prato grego é a história de amor de dois caipiras. Um caipira que veio da Grécia em 1957, que é meu pai, e a outra caipira que veio do interior do Rio Grande do Sul, que é minha mãe, a Rosa. Se encontraram aqui no bairro, foram para Brasília em 1959. Brasília estava iniciando, meu pai, eles chamam de candango lá, quem trabalhou na obra. Meu pai, como marceneiro, trabalhou na obra lá na construtora chamada Vila Planalto. Minha mãe abriu um pequeno espaço para servir comida grega, que tinha um restaurante grego lá. E a família ficou até 65. Voltaram para cá, eu já sou nascido aqui no bairro, então eu sou o grego legítimo aqui do Bom Retiro. Meus pais, na dificuldade que enfrentaram tudo, eles tiveram realmente uma necessidade de criar alguma ideia. E foi aonde surgiu, porque, na verdade, o meu pai começou com uma Kombi vendendo falafel na traseira da Kombi. Pode acreditar que acho que ele foi o primeiro food truck na Kombi, né? Na porta da Hebraica. Até que foi fluindo, porque é um colégio também judaico, clube judaico. Até que foi fluindo, foi aonde realmente começaram a ter a ideia de montar uma lanchonete restaurante, né? Que lá tinha muita diversidade de pratos, coisa que eu não tenho aqui, todos os pratos que minha mãe e meu pai faziam. Então tem uma vida simples aqui no bairro, onde eu tenho raízes, meu quintal é aqui. E daí em 2016 eu fazia parte do Rotary Club, da Associação Comercial e da Coletividade Helênica. E o pessoal do Rotary Club, associação, me pediam, grego, como é que é uma festa grega? Como é que é isso? E aí resolvemos fazer uma festa, eu e a esposa. Compramos a comida de uma pessoa, porque a gente ia fazer uma festa só, nos programamos para isso. E aí, na primeira festa, em 2016, dia 8/10/16, abrimos embaixo a festa, alugamos o restaurante. E durante a primeira festa pediram a segunda, onde a gente não esperava. Durante a segunda pediram a terceira. E aí que a Andréia começou a cozinhar, ela que mal sabia fazer uma tapioca, veja o nível de dificuldade de uma tapioca. Ela assumiu a culinária grega. A partir da terceira festa, fazíamos a comida em casa, trazíamos as bandejas, e a cada 3, 4 meses a gente fazia um evento. Então foi aí o embrião do prato grego. Não, em nenhum momento pensamos em desistir. Ou era isso mesmo que a gente tinha que fazer. Então eu dei de mim o que eu tinha e o que eu não tinha para poder chegar junto, né, com todos que vinham aqui, vinham gregos, dava opinião. E ali eu fui enfrentando e deu certo. O falafel marca, ele primeiro de tudo, falafel é bolinhos de grão de bico. E o Malka é porque é o nome da minha mãe. E Malka em hebraico quer dizer rainha. Então ela acabou criando esse nome, falafel Malka. O Hangang, ele é o nome de um rio originalmente. E ele é o maior rio lá da Coreia, né? Sendo o maior rio, ele tem todo um contexto histórico e várias coisas aconteceram no rio. Então, meus pais acabaram por escolher o nome do restaurante como Hangang, porque representa bastante a Coreia. Como todos os outros restaurantes aqui no Bom Retiro, de 3 anos para cá, né, quando estourou essa bomba da cultura, a gente realmente sente que tem mais um pedaço da Coreia aqui no Brasil e vem crescendo isso, a cultura aqui, através da comida. Todo prato tem uma história por trás, e muitas vezes ela começa bem antes de chegar ao cardápio. Pode vir de uma lembrança, de uma tradição de família ou até da insistência em manter o sabor do jeito certo. Porque no fim, cozinhar também é uma forma de guardar o que importa, e quando a memória se mistura com o sabor, nasce algo que vai além da receita.
um prato que tem um valor afetivo para mim, eu vou tentar nem me emocionar muito, é o pastício. Pastício, que é o prato mais afetivo do restaurante, que lembra a minha mãe fazendo esse pastício, as bandejas de pastício que ela fazia domingo, que é um macarrãozinho furado, carne moída com molho bolonhesa com especiarias e uma camada generosa de molho bechamel por cima. Minha mãe sempre regulava a quantidade de molho bechamel, porque ela falava, não, a receita é essa. Mas quando eu coloquei, eu sempre pedia mais. Mãe, faz um pouquinho de mais que é gostoso. Não pode. E aí quando eu coloquei a receita aqui, lembrei dela. E aí eu falei, põe mais, que agora é eu que mando. Tem o próprio falafel. O falafel ele já diz tudo, né? Porque ele foi o pioneiro, foi o prato que acabou criando raízes, fez com que todo mundo viesse para comer. E hoje a gente tem de geração a geração, nós temos 3 gerações que vêm comer falafel aqui. Então o falafel é o carro-chefe, é onde tudo começou. E eu mantenho as tradições gregas aqui em cada momento. É uma felicidade, a gente está meio escondidinho aqui nessa galeria, mas a gente tem sempre a bandeira tremulando, sempre tem uma musiquinha, sempre tem alguma coisa tradicional. A gente tem os jogos de gamão que a gente joga aqui, eu faço torneios de gamão também, que a gente joga bastante gamão. Tem o café grego, tem as coisas gregas aqui, doce, comida. Então, o Bom Retiro, não é porque eu nasci aqui, mas o Bom Retiro é a minha vida. Eu não estou construindo nada aqui, na verdade. O que eu estou tentando é dar sequência a tudo aquilo que a minha mãe fez até então. Na verdade, eu continuo dando essa tradição, para que não acabe, né? Por exemplo, para vocês terem uma noção, o que é que de mais de valor que eu tenho aqui nesse restaurante não é o forno, não são as receitas, não é a minha conta bancária. É esse daqui. Isso aqui é uma réplica da nossa casa na Grécia, que meu pai, marceneiro, entalhou em 1971. Então é um cofrezinho que a gente tem as moedas. Então o que tem mais de valor, esse aqui que é a nossa relíquia. E se você pudesse mandar uma mensagem para a versão mais jovem dos seus pais, que estava chegando aqui, do seu pai no caso, que estava chegando aqui no Brasil cheio de sonhos, o que você diria? Bom, para a versão mais jovem dos meus pais, eu diria só muito obrigado. Eu sempre imagino ele saindo lá da Europa, uma malinha, um sonho. Agradeço a minha mãe também, que ter saído lá do Rio Grande do Sul. Eu só falo agradeço. Só agradeço.